Segundo livro de Macabeus, capítulo 10. Comemoração da vitória. O Macabeu com seus companheiros, guiados pelo Senhor, reconquistaram o templo e a cidade de Jerusalém. Demoliram os altares construídos pelos estrangeiros na praça pública e seus templos. Depois de purificar o santuário, construíram um novo altar para os holocaustos, tiraram fogo das pedras e ofereceram sacrifícios. Após uma interrupção de 2 anos, acenderam também o fogo do altar de incenso e as lâmpadas e apresentaram os pães. Em seguida se prostraram por terra e suplicaram ao Senhor que nunca mais os deixassem cair em tais desgraças. Caso voltassem a pecar, que ele os corrigisse com moderação, sem que fossem entregues em mãos de bárbaros e blasfemadores. A purificação do templo aconteceu na mesma data em que tinham sido profanados pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu. Durante 8 dias, fizeram uma comemoração semelhante à das tendas, para lembrar que pouco tempo antes, durante a festa das tendas, eles tiveram de andar pelos montes e cavernas, vivendo como animais selvagens. Por isso, carregando folhagens, ramos novos e folhas de palmeira, cantaram hinos ao Deus, que lhes tinha dado a graça de purificar o seu lugar sagrado. Na ocasião, editaram um decreto público, confirmando por votação e aprovação geral, mandando que todo o povo judeu celebrasse essa data todos os anos. A luta continua. Esse foi o fim de Antíoco, chamado Epinafes. Vamos relatar agora os fatos ligados a Antíoco Eupator, filho desse ímpio, procurando reassumir os males causados pela guerra. Logo que tomou posse do reino, Eupator nomeou como encarregado da administração um tal de Lisias, até então governador e comandante de Celicíria e da Fenícia. Entretanto, Ptolomeu, chamado Macron, que tinha tomado a iniciativa de tratar com justiça os judeus a fim de reparar a injustiça contra eles cometidas, projetava conduzir tranquilamente todos os assuntos que se referiam a eles. Por isso, Ptolomeu foi acusado diante de Eupator pelos amigos deste rei. Ele era, a todo momento, chamado de traidor por ter abandonado Chipre, que lhe fora confiada por Filometor, e por ter passado para o lado de Epifnaf. Não conseguindo exercer o poder com toda a dignidade, ele se suicidou, tomando veneno. O perigo da corrupção. Nesse meio tempo, Gorgias tornou-se comandante dessas regiões. Ele mantinha um exército mercenário e estava continuamente provocando guerras contra os judeus. Da mesma forma, os idumeus, que ocupavam fortalezas bem situadas, viviam provocando os judeus e atiçavam o clima de guerra, acolhendo refugiados de Jerusalém. Os companheiros de Macabeu, depois de fazer preces públicas e suplicar a Deus se aliasse a eles, atacaram as fortalezas dos idumeus, assaltaram vigorosamente as fortalezas e conseguiram tomar essas posições, vencendo os inimigos que lutavam de cima da muralha. Mataram quantos estavam sob seu alcance e eliminaram pelo menos 20.000. Entretanto, pelo menos 9.000 conseguiram escapar para 2 torres solidamente fortificadas e que tinham tudo para aguentar cerco prolongado. O Macabeu deixou aí Simão e José, e também Zaqueu, com seus companheiros, o suficiente para manter o cerco, enquanto ele foi para outros lugares, onde sua presença era mais necessária. Os companheiros de Simão, porém, cheios de ganância por dinheiro, foram subornados por alguns que estavam nas torres, receberam 70.000 dracmas e os deixaram fugir. Denunciaram ao Macabeu o que tinha acontecido. Então, ele reuniu os chefes do exército e os acusou de ter vendido seus irmãos por dinheiro, deixando sair livres os inimigos que combatiam contra eles. Mandou matar os traidores e, sem mais, ocupou as 2 torres. O Macabeu tinha sucesso em todas as lutas armadas e só nas 2 fortalezas eliminou mais de 20.000 homens. Deus está presente na luta. Já antes derrotado pelos judeus, Timóteo reuniu um numeroso e variado exército estrangeiro, recrutando numerosas cavalarias da Ásia, e apareceu para ocupar militarmente a Judéia. Os companheiros de Macabeu se reuniram com ele para rezar a Deus, cobriram de pó a cabeça, vestiram-se com panos de saco e, prostrados no degrau que fica em frente do altar, suplicaram que Deus fosse favorável a eles, que se tornasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários. Como a lei diz claramente. Terminada a oração, pegaram em armas e se afastaram bastante da cidade. Entretanto, ao chegarem perto,
e os que vinham combater contra eles pararam. Mal raiou a madrugada, uns e outros se lançaram à luta. Uns, além da boa disposição, tinham como garantia de êxito e de vitória a proteção do Senhor. Os outros lutaram guiados pelo seu próprio furor. No auge do combate, os inimigos viram no céu 5 homens resplandecentes, montados em cavalos com rédeas de ouro, e que se puseram como comandantes dos judeus. Colocaram o Macabeu no meio deles e protegeram com seus escudos, tornando-o invulnerável, enquanto atiravam setas e raios contra os adversários. Desorientados por não poderem enxergar os inimigos dos judeus, se dispersaram totalmente confusos. Dessa forma, foram eliminados 20.500 homens, além de 600 cavaleiros. Timóteo, porém, conseguiu refugiar-se na fortaleza chamada de Gazara, que era muito bem fortificada e cujo comandante era Queréias. O companheiro de Macabeu, cheio de entusiasmo, cercaram a fortaleza durante 4 dias. O que estava dentro, confiado na segurança que o lugar oferecia, multiplicavam as blasfemias, dizendo palavras ímpias. Ao amanhecer do 5º dia, porém, 20 jovens dos companheiros de Macabeu, inflamados por causa dessas blasfêmias e cheios de coragem, atacaram a muralha e, com furor selvagem, matavam quem chegasse aos seus alcances. Os demais subiram por outro lado e, surpreendendo-os de dentro, incendiaram as torres, provocando fogueiras e queimando vivos os que blasfemavam. Enquanto isso, os primeiros arrebentaram as portas, abrindo caminho para o restante do exército, e conquistaram então a fortaleza. Mataram a Timóteo, que se havia escondido numa cisterna, e também seu irmão Querés e Apolofones. Depois de tudo isso, com hinos e ações de graças, louvaram o Senhor que tinha feito tão grande benefício em favor de Israel, concedendo a eles essa vitória. Embora vitoriosos sobre Antíoco e Pinafes, os judeus continuaram expostos a novos ataques. Não basta conquistar uma vez a liberdade, é preciso conquistá-la sempre. Judas procura consolidar a nova situação, tomando as fortalezas do sul e protegendo o país contra o perigo de incursões indomeias. Ao lado da luta contra os inimigos externos, o líder também deve estar atento ao perigo da corrupção interna que se esvaziará completamente o projeto revolucionário. Comparando com, podemos notar que o autor não respeita a ordem dos acontecimentos. Interessa-lhe apenas mostrar que a luta de Judas Macabeu e seus companheiros conta com o auxílio divino, que os torna invencíveis.